E eu vou falar, gente, sobre renúncia, né? Renúncia não é algo assim gostoso de falar, né? Vamos combinar, né? Que a gente não gosta muito de ouvir falar sobre renúncia. E a gente está vivendo um momento, né, onde essa palavra renúncia assusta, né? Porque a maioria das pessoas hoje querem ouvir falar o que Deus pode nos dar, o que Ele pode acrescentar, o que Ele pode nos abençoar, né? O que Ele pode nos prosperar e o que eu posso ganhar servindo ao Senhor. Muitas vezes a gente quer ouvir isso, a gente só quer ouvir palavras, né, de ânimo, de levantar o nosso, né, o nosso eu. Muitas vezes as pessoas querem um evangelho muitas vezes que acrescenta somente, que ninguém precisa renunciar a nada. E nós temos visto até pessoas adaptando a Bíblia, né, de acordo com como quer viver. Isso na Bíblia dá para mim, isso já não dá. Essa parte da Bíblia eu quero, essa parte, né, eu não quero. Então, tipo assim, eu não preciso mudar o meu estilo de vida, eu não preciso abrir mão de nada por Jesus, pois Ele me entende. Jesus me entende, Ele conhece meu coração, Ele sabe o que eu estou fazendo, mas sabe, é pecado, mas Ele me entende, porque Ele é amor, né? Ele é amor, né? Ele é o próprio amor. Então Ele vai me entender se eu não deixar o pecado, se eu não deixar as contaminações deste mundo. E esse pensamento, amados, é totalmente contrário ao que Jesus nos ensinou, né? O oposto da renúncia é ambição, é apego, é ciúmes, é cobiça, é egoísmo, é ganância. Esse é o oposto da renúncia. E nós vamos aprender hoje, né, como renunciar a nossa vida mesmo para Jesus, porque Ele renunciou a dele por nós. Amém? E em Lucas 9:23 diz assim, ó: dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus dizia a todos, não era só para os discípulos que ele estava falando para uma multidão. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, na nossa vida em Cristo, uma das essências, gente, é a renúncia. Renúncia significa a gente abrir mão, né, de algo como desejos, hábitos, planos, ou até mesmo a nossa própria vida, né? Renúncia é abandonar a si mesmo, com algum propósito maior, né? Sacrificar vontades e prazeres em prol de algo maior nas nossas vidas. E a renúncia nos leva a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. É escolher deixar certas coisas para trás por amor de Cristo e para seguir a Ele mais de perto, para que a gente tenha mais comunhão com Ele, para que a gente ouça a voz dEle. E toda escolha é uma renúncia, não é verdade? Quando a gente escolhe algo, a gente automaticamente está deixando de escolher outras coisas, outras opções. A gente está escolhendo por aquilo. E Jesus nos ensina, e sempre vai nos ensinar, né, que a gente tem que colocar Ele no centro da nossa vida. Mas a pergunta que eu quero fazer para você e para mim: por que vale a pena a gente renunciar por Jesus? Por que vale a pena a gente dizer não, muitas vezes, por Jesus? Então vamos entender esse versículo de Lucas 9:23. Eu queria que deixasse ali o versículo para a gente dar uma olhadinha, para a gente estar olhando. Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Aqui ele fala assim: se alguém quer vir após mim, né? Se alguém quiser acompanhar-me, nessa outra versão, né? Se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser abrir o coração para que eu faça morada, é isso que ele está falando. Primeira coisa, ele está falando: a si mesmo, negue-se. Negue-se a si mesmo, nessa versão. E negar a si mesmo é colocar o Senhor em primeiro lugar. Em Lucas 12:31,
É um versículo tão conhecido. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Em Gálatas 5:1, diz assim, permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Gente, é tão sério isso. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Aqui Paulo, em Gálatas, ele está nos advertindo que nós podemos voltar a ser escravos do inimigo novamente. Todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso a gente deve renunciar dia após dia, como diz em Lucas 9:23, tudo que o mundo nos oferece. Porque muitos saem do mundo, mas o mundo muitas vezes não sai da pessoa, né? Vocês lembram da mulher de Ló? Quando ela foi resgatada daquele lugar de Sodoma e Gomorra ali, o que foi falado para ela? Não olhe para trás. A gente não pode olhar para trás. Ela virou uma estátua de sal, porque ela desobedeceu ao Senhor, né? E lembre também quando o povo saiu do Egito, que está em Números 11, né? O povo saiu do Egito, Deus libertou eles através da vida de Moisés. E eles chegaram lá, né? Estava ali no deserto, e eles tiveram saudades da comida ali do Egito. Eles tiveram saudade das cebolas do Egito, porque eles estavam cansados de comer o maná que o Senhor dava para eles todos os dias, né? E gente, se a gente não tomar cuidado, se a gente não negar a nós mesmos todos os dias, nós podemos começar a sentir saudades do nosso Egito, né? A gente cantou aqui agora, né? Eu não sei, tomou-me do Egito, né? Então, a gente saiu do Egito. Qual que é o nosso Egito? É a nossa antiga vida, né? E o que a gente fazia, porque a gente olhando para trás parecia que era tão mais fácil. E sabe, todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós temos que nos apoiar uns aos outros. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e fala assim: você tem que ser meu suporte, para que eu não olhe para trás e para que eu prossiga para o alvo. Em Filipenses 3:13 diz assim, irmãos, Paulo falando também, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Gente, o nosso passado é passado. Vamos parar de olhar para o passado, né? E avançando para as que estão adiante de nós. Eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós temos um alvo que é Cristo Jesus. Gente, a gente vai morar no céu. A gente vai andar em ruas de ouro, porque Ele se fez sacrifício por nós. Ele morreu em nosso lugar. Mas Ele ressuscitou. O túmulo dele está vazio. Ele não está mais lá. Ele está com o Pai, à direita do Pai. Em Lucas 9:23, vamos ver de novo, né? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A gente já viu do negar. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Dia a dia, tome a sua cruz. Tome diariamente a sua cruz. Aqui nós vemos que Jesus estava falando com seus discípulos assim sobre uma condição, uma exigência dele para ser discípulo. Qual que era a exigência? Tomar a cruz. E só depois a gente tomar a nossa cruz é que podemos segui-lo. Ele fala assim: tome diariamente a sua cruz, aí siga-me. Olha que tremendo isso, né, gente? De deixar a gente tremer mesmo, de saber que nós temos que tomar a nossa cruz diariamente. E, gente, pensa comigo, ele não está dando uma opção. Você pode tomar a sua cruz uma vez por mês, você pode tomar a sua cruz só no dia da ceia, você pode tomar a sua cruz, né? Não sei quantas vezes por ano. Não, diariamente. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós temos que negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, aí nós podemos segui-lo.
E tomar a cruz, gente, não é aguentar a pessoa, aquela pessoa chata. Fala para quem está do seu lado. Tomar a minha cruz não é te aguentar. Você não é chato, você é legal, né? Mas talvez tenha dias que você esteja chatinho, não é? Fala a verdade, todo mundo tem uns dias de chatice, né? Fala assim, você não é, eu não sou a tua cruz. Fale para a pessoa que está do seu lado. Né, gente? Toma a sua cruz também. Não é a tua sogra, tá bom? Tá bom, Júnior? Não é a sogra. Não adianta falar assim, minha cruz está chegando. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Sogra não é cruz. O seu cunhado, aquele cunhado legal, sabe? Não é a sua cruz. Né? O teu pai, a tua mãe não é a sua cruz. O teu emprego, muitas vezes que você não aguenta mais esse emprego, você está pedindo para o Senhor te dar outro, esse emprego não é a tua cruz. O teu patrão não é a tua cruz, e assim por diante. Teus filhos não são a tua cruz. Né? Ele está falando também, interessante que a gente imagina assim que cruz seria só dificuldades, não é verdade? Quando a gente pensa, tem que levar minha cruz, né? Tem que, que coisa. Mas não é só quando a gente está passando dificuldades que a gente precisa carregar a nossa cruz. Ele fala dia a dia, dia após dia, né? Todos os dias. Porque se fosse só na dificuldade que a gente carregaria a nossa cruz, assim, de vez em quando, a gente só carregaria quando tivesse momentos difíceis. Quando tivesse tudo bem, a gente não precisa negar-se, a gente não precisa tomar a cruz. Então, a gente precisa todos os dias, na alegria, na tristeza, né, nas dificuldades, nós precisamos. Então, o que é tomar a cruz, gente? Além de ser uma exigência, né, de Jesus, pré-estabelecida por Ele, Ele está usando aqui uma ilustração, como Ele sempre fazia, né, com as parábolas. Ele usa uma ilustração que era conhecida muito nos seus dias. Assim como ele chegava e falava diante das pessoas, contava histórias do que acontecia ali no momento. Porque você sabia assim que a crucificação naquele tempo era algo normal? Porque muitas vezes a gente pensa que só Jesus e aqueles 2 ladrões foram crucificados, né? Muitas vezes a gente tem essa ideia, mas não, era algo comum para os criminosos. Assim como a cadeira elétrica é hoje, né? Algo comum, né? Gente, não é comum, mas é o que estão usando para matar as pessoas, né? Um criminoso. Milhares de pessoas passaram pela crucificação. Crucificação significa execução, né? E quando ele fala de tomar a cruz, ele está falando de alguém que vai caminhar ao lugar da execução, que está indo para a sua morte. E não era somente uma execução, era uma confissão pública, né? Uma admissão pública de que aquela pessoa que estava com aquela cruz, levando aquela cruz, ela era culpada, ela foi sentenciada à morte, ela fez algo ruim, que merecia a morte. Pensa, gente, Jesus passou isso por mim e por você. Ele não tinha culpa nenhuma, mas todos os nossos pecados estavam sobre ele naquela cruz. Em João 19, 17, 18, diz assim, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Aqui vemos que Jesus ele foi obrigado, né, pelas autoridades judaicas ali e pelos romanos a carregar aquela cruz. Então, de onde ele foi sentenciado até o lugar da crucificação, havia uma caminhada pública. Ele estava andando naquele lugar, que é a Via Dolorosa. Vocês já ouviram falar da Via Dolorosa? Que era o lugar onde todos, era como um desfile assim de desonra, todos ali estavam vendo Jesus carregando aquela cruz, né? Ele estava admitindo diante de todo aquele povo que ele era culpado, que ele estava condenado à morte, que ele tinha feito algo muito ruim, né? E o que isso quer dizer para nós, gente? O que a gente pode assim aprender com isso também? Temos muitas lições
que Jesus nos dá através dessa caminhada dele ali. Quando Jesus fala de tomar a cruz, ele não está falando só de uma decisão que a gente toma, né? Mas de um estilo de vida que nós admitimos, assim, de morrer para nós mesmos. E quando isso acontece, quando eu aceito de todo o meu coração, quando eu abro a minha boca, né? Quantos de vocês já vieram aqui na frente abrir a boca e aceitá-lo de coração? Levanta a mão. Quando a gente fez esse ato, gente, neste lugar, né? E em outro lugar você talvez possa ter feito. A gente declara que Ele é nosso Senhor, é o nosso Salvador. E não é algo para eu manter em segredo. Não é algo para ser segredo. A gente, na verdade, a gente tem que tomar essa decisão pública. Nós somos corajosos quando nós viemos até aqui, diante de todos, falar: eu sou de Cristo. Ele morreu por mim. Ele é meu Senhor. Ele é meu Salvador. Né? E nós começamos a viver de tal forma que as pessoas ao nosso redor percebam que a gente morreu para nós mesmos. E o que significa morrer para nós mesmos? Gente, primeiro eu queria só falar quando ele estava andando naquele lugar, né, que ele tomou a cruz e foi diante de todos. Quando a gente batiza também, a gente está falando diante de todos, publicamente: eu sou dele. Eu estou negando a si mesmo. Como ele foi publicamente andando naquele lugar, ele precisou até de alguém, porque estava muito pesado de tantos açoites que ele teve. Né? Ele precisou de alguém acompanhá-lo ali. Eu esqueci o nome. É Arimateia. Quem? É José de Arimateia que ajudou ele a carregar a cruz, né? Então, a gente vê que ele precisou de alguém ali para carregar. Nós também, muitas vezes, precisamos de alguém para nos ajudar a levar essa cruz. Mas nós vamos fazer isso publicamente. Eu sou de Jesus. Os nossos familiares têm que saber que a gente é de Jesus. Nós não podemos esconder. Porque meus pais, o que vão pensar de mim? Não interessa o que as pessoas vão pensar da gente, mas é o que Deus pensa sobre isso. Publicamente eu sou dele. E eu vou falar isso para todo mundo. Amém? Então, o que significa morrer para nós mesmos? Marcos 8,34 diz assim, ó: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome-se a cruz e siga-me. É a mesma coisa que a gente leu, só que em outro evangelho. Gente, negar-se é morrer para o eu, para a nossa própria carne, para as nossas vontades. E segundo as palavras de Jesus, não há evangelho se a gente não decidir morrer para nós mesmos. Porque o evangelho é Ele. Né? E isso não quer dizer que Deus quer o nosso mal, porque talvez a gente pense: nossa, mas o Senhor quer nos ver sofrer. Mas o seu desejo é totalmente outro, gente. É que a gente viva de acordo com os seus princípios. Que nós vamos sofrer bem menos, nós vamos sofrer ao lado dele. Né? É que a gente viva com ele. Passaremos por tribulações, sim. Passaremos por provas, sim. Mas ele está conosco e essa é a diferença. Você lembra de Adão e Eva também? Porque muitas vezes a gente pensa assim: Deus é bravo, Deus, né, quer que a gente carregue a cruz, quer que a gente se negue. Mas quando Deus, para Adão e Eva, Ele mostrou lá o jardim. O que Ele falou para ele? Vocês podem comer de todas as árvores, exceto essa. E o que aconteceu? Eles foram justos naquela que era proibida. Imagina, gente, eles tinham todos os tipos de frutas. Eles tinham um jardim lindo para eles poderem compartilharem, mas eles desobedeceram e aí entrou o pecado no mundo. Gente, por que a gente não obedece ao Senhor? Muitas vezes nós desobedecemos e nós sabemos que nós vamos nos dar mal, assim como Adão e Eva se deu mal. Né? E até hoje nós, né, também por conta disso, mas se a gente estivesse no lugar deles, com certeza a gente ia fazer do mesmo jeito. Então a gente tem que parar de colocar culpa, principalmente na Eva. Porque a gente faria do mesmo jeito. A gente faria, porque a gente quer o que é proibido, o que é mal. E não, nós precisamos
andar nos princípios do Senhor para nossas vidas. A gente tem que andar na contramão deste mundo, né? Dizendo não para tudo aquilo que sabemos não ser de Deus. Quantas vezes aquilo que era de Deus, que era bênção de Deus, e a gente foi na direção errada? Quantas vezes? Né? E o evangelho, gente, significa boas novas, é aceitar o perdão, é o recomeçar das nossas vidas. Por isso a gente deve se sujeitar a Deus. E olhando para esse versículo de Marcos 9, 23, coloca de novo Marcos 9, 23 para mim, fazendo um favor. A gente vê claramente que não existe dois tipos de discípulos, não existe dois tipos de crentes, tipo aquele que toma a cruz e aquele que não toma. Não, Jesus é claro, aquele que nega a si mesmo e toma a cruz vai segui-lo. Aquele que não nega a si mesmo e não toma a sua cruz não vai segui-lo. Então é muito sério isso, gente. Jesus está às portas e nós precisamos nos posicionar nele. A gente sabe o que é pecado, a gente sabe o que a gente está fazendo errado, e nós temos que nos posicionar em Deus. Ele tem tantas árvores lindas para nós, ele tem tantos frutos lindos para nós, e nós precisamos nos posicionar nisso. Agora, por que eu devo renunciar a minha vida por Cristo? Em primeiro lugar, porque Ele deu a vida dele por mim e por você. Em 1 João 4,19 diz assim, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus, Ele não pede algo para nós que Ele mesmo não fez. Ele se entregou completamente. Ele renunciou glória, conforto, poder, a vida no céu, para viver como um homem. Ele nasceu ali naquele lugar, né, na manjedoura ali. Ele viveu como um homem, como um bebê. Ele teve, sabe, ele vomitava igual a Mavi vomita toda hora. Fazia cocô igual a Mavi faz, gente. Gente, ele era um bebê comum. Ele foi alguém comum. Ele cresceu com todas as coisas que alguém, gente, ele faz tudo o que você faz. Ele fazia. Ele fez tudo o que você faz. Ele precisava tomar banho, porque se ele não tomasse banho, ele ia cheirar mal. O Rei da Glória, Ele fez isso por mim e por você. Ele deixou todo o céu para morrer numa cruz, açoitado, machucado, ferido, por mim e por você. E muitas vezes nós não damos esse valor. Por quê? Porque a gente não morre para si mesmo, a gente está muito vivo. Por que a gente se ofende tão facilmente? Porque a gente está vivo demais, a gente não está morrendo diariamente. Por que a gente fica assim, chateado ou bravo com alguém, ou briga com alguém? Porque a gente está vivíssimo, a gente está vivo. E a gente está, sabe, a nossa carne está gritando dentro de nós. A justiça própria dentro de nós grita. A gente precisa morrer. A gente precisa negar a nós mesmos. Amém, gente? Ele se entregou completamente, né, por mim e por você. Em João diz que o verbo se fez carne. A palavra de Deus se fez carne. A palavra de Deus virou um homem, em outras palavras, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Jesus, ele renunciou toda a sua glória. E renunciar por amor a ele é uma resposta a esse amor imenso e transformador que ele nos deu. Amém, gente? Eu quero perguntar para vocês e para mim também. O que eu e você, nós temos renunciado por amor a ele? Você já pensou nisso? Qual foi a minha renúncia por amor a Jesus? Como eu já falei, né? Será que todos os nossos familiares sabem que eu sirvo a Jesus? Quantos não eu tenho falado por amor a ele? Vamos beber? Não. Vamos à droga? Não. Vamos ver pornografia? Não. Vamos fornicar? Não.
Vamos falar mal das pessoas? Não. Quantos não nós temos falado? Por amor a Ele. Quantos não a gente tem, sabe, deixado bem claro? Não, eu não vou fazer isso. Por amor ao meu Jesus. Outra coisa, porque eu devo renunciar por Cristo, porque a vida dele em nós é melhor do que a própria vida. Gálatas 2:20 diz assim, ó, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gente, Ele vive em nós. Cristo vive em mim. Ele vive em nós. Diga assim, Cristo vive em mim. E agora, pode falar. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E a verdade, gente, é que por mais que a gente tente viver só com base no nosso próprio entendimento, né? Se a gente quiser viver certinho, vamos falar assim, né? A gente sempre vai acabar no cansaço e confusão. Quando a gente entrega a nossa vida totalmente para Jesus, a gente recebe algo infinitamente maior em troca. A gente recebe a paz que não depende de circunstâncias, porque Ele é o príncipe da paz. A paz que excede a todo entendimento. Tipo, o mundo pode estar lá fora um caos, o Brasil está um caos, né, gente? Vamos combinar, né? Mas eu sei em quem tenho crido, eu sei que minha fé está nele, e nele eu posso confiar. Eu acho lindo o Salmo 37, porque tem vários versículos que falam da gente confiar no Senhor, da gente estar nele. No versículo 3 fala para a gente confiar no Senhor. No 4, deleite-se no Senhor. No 5, entregue seu caminho ao Senhor. No versículo 7, descanse no Senhor. No 27, desvie-se do mal e faça o bem. No 34, espere pelo Senhor e ande no caminho dele. Gente, nós temos promessas na palavra que a gente deve olhar para Ele, somente para Ele, confiar, entregar nossas vidas a Ele, renunciar nossas vidas por Ele. Outra coisa que a gente recebe, porque a vida dele em nós é melhor do que a nossa própria vida, é direção. Nós temos direção clara em meio às incertezas, né? Quantas vezes nós temos dificuldade de escolhas, dificuldade de escolher do que fazer, mas se a gente estiver assim conectado com o Espírito Santo, com Ele, com certeza Ele irá mostrar o que a gente deve fazer. E mesmo Ele mostrando, não é, gente? Muitas vezes a gente faz o que a gente pensa, né? A gente faz a nossa vontade. Quem já fez isso? Eu já fiz e já me dei mal. Já falei para vocês, né, daquela compra do posto. E quando a gente tenta fazer as coisas com a nossa força, achando assim, Deus está equivocado, né? Do nosso jeito é mais rápido, é melhor. Muitas vezes a gente acha por atalho. Tem mais alguém aqui comigo que já pensou assim, né? Assim, eu vou naquele lugar. Não, mas Deus está demorando demais. Gente, a gente também recebe, quando a gente está nele, uma identidade segura, que não se baseia na aprovação dos outros. Nós sabemos quem nós somos. Quem nós somos nele. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu conheço meu Pai. Eu sei porque eu estou neste mundo. Eu sei que Ele tem planos de paz para a minha vida. Eu sei que Ele me formou desde o ventre da minha mãe com um propósito. Eu não estou aqui à toa. Você não está aqui nesse mundo à toa. Deus tem um propósito para a tua vida. Eu sou filha amada, você é filho e filho amado também por Ele. Ele tem algo de especial em cada vida aqui. Ele age conosco individualmente. Nós somos únicos para Ele. Não há outra pessoa igualzinha a você. Não há outra pessoa igualzinha a mim. A minha identidade, a sua identidade é de filho de Deus. Amém? Outro motivo que eu devo renunciar a minha vida por Cristo, porque é onde está a verdadeira liberdade, é onde começa a verdadeira liberdade. E João 8,32 diz assim, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida.
E, gente, parece até contraditório, né? Abrir mão da própria vida para ser livre. Você já pensou nisso? Né? Ué, vou abrir mão da minha vida, aí que eu vou ser livre? Aí que eu vou, né? Mas sim, renunciar ao ego, ao pecado, à justiça própria, a necessidade de controlar tudo, né? Deixar Deus dirigir as nossas vidas, sabe? Tomar o lugar do passageiro e só ir com Ele, só vou, né? É isso que nos liberta, né? A gente deixa de ser escravo do medo, da comparação. A gente não vai se comparar, porque a gente sabe quem a gente é em Cristo, né? Do desempenho, a gente não vai se comparar com as pessoas. Nossa, aquela pessoa é tão boa naquilo, por que eu não sou daquele jeito também? Pare! Deus te deu um talento que você às vezes nem está vendo, porque você está olhando tanto para outra pessoa. Você está querendo tanto ser outra pessoa, sendo que você é você. Deus te fez. Deus fez a outra pessoa, mas Deus fez você com talentos, com propósitos, com dons. Amém? Nós não podemos ficar olhando para o passado também. Deixar o passado. Mas meu passado traz muita culpa para a minha vida. Isso é o diabo trazendo. Não. Olhe para frente, para Jesus. Né? Outro motivo por qual eu devo renunciar à minha vida por Cristo é porque seguir Jesus dá sentido até mesmo ao sofrimento. Mateus 5,4 diz assim, ó: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurado quer dizer mais que felizes. Não é meio... A palavra de Deus às vezes é loucura para o mundo mesmo, gente. É loucura para a nossa mente tentar entender o que muitas vezes a gente tem que entender com o nosso coração. Porque ele fala mais que felizes os que choram, pois serão consolados. Quando a gente vive só por si, o sofrimento parece injusto, parece inútil. Assim, por que está acontecendo isso comigo? Né? Mas com Cristo, até a dor tem propósito. Porque a gente vai aprender na dor. A gente cresce, a gente está com Ele ali, ó, no nosso barquinho. Né? Ali, a cruz, gente, não é o fim da história. A cruz não foi o fim para Jesus, mas foi o começo de uma nova vida, da ressurreição dele. Né? E no tempo de dor, com certeza nós crescemos. E Jesus sofreu também, ele sofreu todas as coisas, porque ele era de carne e osso como a gente. Hebreus 5,8 diz assim, ó: embora ele fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, Jesus, gente, foi aperfeiçoado, ó, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Pense, ele sofreu por mim e por você. E ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Então, por que nós às vezes pensamos que nós não devemos sofrer? Porque as coisas, gente, a gente está neste mundo e infelizmente, né, nós vamos sofrer. Nós estamos nesse mundo e vamos ter aflições. E nós precisamos estar com Ele mais do que nunca. Porque a gente só é vencedor. Nós somos mais que vencedores por meio dEle. Só nele nós conseguimos passar por esses sofrimentos e ficar em pé. Você concorda comigo? Amém? Outro motivo por qual eu devo renunciar à minha vida por Cristo é porque a eternidade começa aqui. A gente não precisa... Podem vir os músicos. A gente não precisa esperar para chegar no céu, né, para desfrutar de tudo o que Deus tem para nós. Em João 10,10 diz assim, ó: o ladrão vem somente para furtar. Vou ler ali. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vida em abundância. Quando a gente se entrega a Ele, a gente não está mais vivendo para algo além da morte. Nós começamos a experimentar o reino de Deus aqui. Gente, isso que está acontecendo aqui, ó, é você experimentar o reino de Deus.
Quando a gente vê um monte de gente com um monte de cabeça diferente, né? Porque nós somos todos diferentes, mas todos estão ligados, fazendo algo assim, em prol de algo maior. Eles sabem que vai ser para Jesus. É para Jesus. Isso é viver o reino de Deus. Estarmos trabalhando para Ele é viver o reino de Deus. Gente, eu vou contar um pouquinho só de uma das renúncias mais difíceis, né, que eu fiz na minha vida. Muitos já sabem, né? E assim, a minha renúncia foi a minha renúncia. A de vocês é de vocês, porque cada um é diferente. Lembra que eu falei? Cada um é diferente. Então Deus não vai pedir para vocês o que Ele pediu para mim, ou para mim o que Ele pediu para vocês. Quando nós estávamos em Santa Bárbara do Oeste, ainda nós tínhamos uma escola de música. E o Luciano Subirá, né, o nosso pastor, ele tentou nos levar para Guarapuava no ano de 2000. E chegando lá, né, a gente foi até ver casa para morar lá. E eu não sei o que aconteceu comigo num culto lá, que eu só chorei, eu não queria ficar lá, né? Eu falei que eu não ia ficar lá. E quando nós voltamos, nós falamos com nossos pastores. O pastor que cuidava da gente era o pastor Valdeci, ele já veio aqui várias vezes. E aí ele falou assim: não, gente, vocês têm que ficar aqui. O lugar de vocês é aqui, Santa Bárbara, é na igreja aqui. Vocês vão ficar aqui. Eu fiquei, aquilo foi um alívio no meu coração. E quando o Luciano ligou para o Ney, eles ficaram horas conversando. Eu fui até dormir. Eu me lembro bem daquela noite, porque foi marcante. Quando o Ney voltou para o quarto assim, ele falou assim, amor, Luciano falou de Irati, uma cidade lá perto de Guarapuava, que ele está tendo uma direção, porque tem uma célula lá, né? Ele falou da gente mudar para lá. Eu falei assim: Luciano, que não me venha com o Paraná, eu não quero nem ouvir, nem falar. Eu sei que deu trabalho, ele pregou para mim, ele ficou falando para mim, né? Mostrando todas as coisas. Mas, gente, eu falei assim: eu vou com o meu pastor Valdeci. Porque assim, gente, eu sou muito ligada, né, com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, meus irmãos. Eu admiro demais os meus irmãos, eu amo demais os meus irmãos, meu pai, minha mãe. E para mim, eu falei: meu Deus, morar tão longe deles é muito difícil. Eu nem pensava nisso. Gente, eu tinha uma casa linda. Graças a Deus eu tenho uma casa linda agora, amém? Mas a minha casa era linda, assim, toda assim, de madeira, assim, sabe? Bem, ela era de material, mas as janelas de madeira, era bem, bem fofa, assim, sabe? E eu falei assim: não, eu vou no pastor Valdeci, porque eu já tenho a prova concreta de que não é Deus, mas é a vontade do Luciano, que quer trazer a gente para cá, né? Tudo. E quando chegamos para conversar com o pastor Valdeci, eu falei assim: pastor, o Luciano de novo está chamando a gente para ir para o Paraná. Aí o pastor Valdeci olhou para mim bem, eu falei assim: agora é hora de vocês irem. Gente do céu, aquilo para mim: pastor, fala de verdade, pastor, para com isso. Aquilo foi Deus falando comigo, porque Ele, como homem, Ele não queria que a gente viesse. Mas eu senti: é Deus, é da parte de Deus. Então eu obedeci, e foi uma das renúncias mais difíceis na minha vida. É estar aqui com vocês hoje. Glória a Deus, né, gente? A gente está aqui. Glória a Deus, nós temos vocês. Mas pense, vocês não existiam na nossa vida. Aliás, não tinha vocês, não tinha igreja, não tinha nada. A gente veio para um lugar que era, a gente se reunia numa casa. Depois a gente foi no sindicato rural. É até engraçado falar. Mas era cheio de ovelha, né? Começou as ovelhas ali, né? No sindicato rural. Depois a gente foi lá pro Rotary. Depois a gente foi para aquele lugar onde é com tudo ali. E hoje nós estamos aqui. E eu sei que a obra de Deus não terminou, tem muito mais. E nós vamos deixar um legado enorme aqui, amém? Quando a gente se for para o Senhor Jesus, porque eu creio que nós vamos morrer aqui, né? Eu creio que Deus nos trouxe para esse lugar, para a gente fincar mesmo as nossas estacas nesse lugar. E o Senhor vai fazer grandes coisas nesse lugar, amém? E agora eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse: o que
você deve renunciar hoje? Qual a sua renúncia nesse dia em que Jesus está nos ensinando sobre renúncia? Ele renunciou à própria vida. Ele renunciou toda a glória dele, todo o poder dele. O que você deve renunciar hoje? Pecado. Qual o pecado que você deve renunciar hoje? Será que é o medo? Será que é a dor do passado que muitas vezes vem como flashes assim na sua mente? Será que é insegurança? Será eu não vou conseguir seguir a Cristo porque é difícil? Não é. Ele está com você, Ele te dá a mão, Ele te carrega no colo se preciso for. Será que é a minha justiça própria que eu tenho que renunciar hoje? Será que são relacionamentos que eu tenho que renunciar? Que eu sei que são relacionamentos que não é de Deus para minha vida. Será que eu preciso renunciar a isso?